Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como vocês estão lindos hoje, viu? Eita glória, vocês já são lindos, mas hoje vocês estão mais ainda. É a alegria do Senhor, né, que transforma não apenas o nosso coração, mas também o nosso exterior. Nós queremos nesse momento ouvirmos a palavra do nosso Deus, depois de tantos louvores, tantos números especiais que falam, que nos ensinam acerca da nossa unidade, da nossa união. Nós queremos também ser ministrados pela palavra do Senhor. Para isso eu já quero convidar as amadas crianças aqui presentes a saírem com muita calma, com muita educação, juntamente com seus professores e professoras. Os pais podem ficar tranquilos de que ali eles serão ministrados acerca da palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o tema do nosso aniversário deste ano, aniversário de 12 anos, é Somos um só corpo em Cristo Jesus. E quando nós pensamos nesse tema, quando nós recebemos de Deus, nós pensamos tanto na união interna da própria igreja, como também da união entre as igrejas. E aquele que vai trazer a palavra nessa noite, ele ilustra muito bem essa dupla característica, porque ele faz parte de um corpo local, de uma igreja local, que se chama Igreja Pentecostal Casa de Oração. Porém, ele não permanece, ele não fica parado apenas nessa igreja. Todo dia eu vejo esse pastor em algum lugar, né? Nas redes sociais eu vejo ele pregando, nas ruas, em outras igrejas. Então eu creio que ele tem algo da parte de Deus para nos falar nesta noite. Então é com muita honra, com muita alegria, que eu já quero convidar aqui à frente o pastor Eugênio. A igreja recebe o servo do Senhor com a salva de palmas. E mantenha o seu coração aberto agora, enquanto você ora por ele, durante toda a pregação. Esteja orando para que a ministração dele seja um canal através do qual Deus fala com você. Creio que ninguém veio aqui à toa. Todos vieram aqui com um propósito. Todos vieram aqui com uma necessidade. Talvez com uma pergunta no coração, uma indagação. Deus pode responder a tua pergunta hoje. Deus pode responder a tua oração hoje, se tão somente você confiar nele e você se entregar para ele. Amém, igreja? Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus, para que ele seja canal do Senhor nas nossas vidas. Aqueles que quiserem ficar de pé, vamos passar em alguns minutos sentados, dando glória a Deus. Assim. Oi, eita. Senhor Deus e amado Pai, eis aí o teu povo, Senhor, em mais um culto, em mais um domingo, Pai. O que nós não queremos, porém, é que seja apenas mais um. Nós queremos que seja um culto, Senhor, no qual nós recebemos mais de Ti. Que seja o culto, Senhor, no qual nós compreendemos ainda mais a Tua vontade para as nossas vidas. Que seja aquele culto, Senhor, no qual as nossas orações, Senhor, talvez feitas há tanto tempo, serão respondidas hoje. Talvez, Senhor, uma indagação, ela vai ser, Senhor, explicada ao coração daquele que veio aqui sedento nesta noite. Eis aí o teu servo, Pai, que tem levado a tua palavra aqui, ali e além. O Senhor conhece, Pai, as necessidades dele. O Senhor conhece os desafios que ele tem enfrentado, o desejo do seu coração. E eu creio que o desejo dele hoje é ser um canal através do qual o Senhor fala à tua igreja, o teu corpo, sendo o Senhor a cabeça. Abençoa, Pai, o pastor Eugênio neste momento. Ilumina-o mais e mais e
usa-o, que a confiança dele não esteja nele, mas esteja em ti, no teu espírito e na palavra que ele segura em sua mão. Pai, usa o teu servo para a tua honra e para a tua glória, pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, pastor. Deus te abençoe. E a importância desses 12 anos aqui. Jesus vem e convida os primeiros discípulos. É Mateus 4, a partir do versículo 18. Ele convida Pedro e ali André e mais à frente Tiago e João. Então reúne ali no ministério do Senhor Jesus. Vão se reunir 12 discípulos. Opa, lá atrás o 12 se separou. Só que agora vindo Jesus, o 12 volta novamente a ser 12. E esse 12 ele caminha durante um período onde Jesus manifesta a sua palavra, o seu poder, a sua glória. Só que antes de encerrar o seu ministério, como nós conhecemos, o 12 novamente é partido, é tirado, é desfeito, porque um dos 12 ele é tirado, fica 11. Só que depois da morte de Cristo, a ressurreição, olha só a importância desse 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando a igreja está dando os seus primeiros passos, o início da igreja, e a igreja não pode estar dividida, ela tem que estar
agora é o momento de completar o que foi tirado. Veja só, eram 12, mas foi tirado um. Só que agora tem que completar, porque no Antigo Testamento 12 foi separado: reino norte, reino sul, 10 tribos e 2 tribos. E agora Jesus traz a unificação dos 12, mais um é tirado, fica 11. Eu sei que o ano passado foram 11 anos aqui, mas esse 12 ele vai ficar marcado. Você não está entendendo? A importância desse 12, ele sempre vai se juntar. Agora no capítulo 1 de Atos, vai ser trazido um homem chamado Matias e vai completar o ministério dos 12. Esse 12 ele é completado, a igreja está caminhando completada. Ela tem um significado tão importante que esse 12 ele fica marcado. Quer ver uma coisa? Porque quando nós olhamos no livro de Apocalipse, no capítulo 21, do 12, 13, 14, nós vamos ver esse 12 sempre aparecendo. Ele aparece 12 portas, ele aparece 12 apóstolos, ele aparece 12 tribos. Esse 12, eu estou dizendo que esse 12 aqui, que está encerrando nessa noite, ele vai ficar marcado, porque Deus tem uma promessa em cima desta obra. Quem acredita assim? Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que esse 12 está sendo diferente esse ano. Está sendo ou não está sendo diferente esse ano aqui? Tá, irmãos. Quanto mais o inimigo tenta desligar o 12, Deus está dizendo, está juntando, porque o 12 vai ficar marcado. Quem crê que vai ficar marcado? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. Não vou levar muito tempo. Quero desde já louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, que fez esse convite com nós. Carinho. Eu costumo dizer que sempre tem alguém nos observando. Todas as segundas-feiras nós estamos nas ruas, trabalhos, mas estamos fazendo o seguinte. Capítulo 12, verso 12, que assim diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres, e a todos nós de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprova. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode um olho dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem mesmos dignos
mas os nossos membros nobres não têm necessidades disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Amém? Louvado seja Deus. O que Paulo tenta retratar para essa igreja de Coríntios, a importância de cada um, a importância de todos que fazem parte da igreja, do corpo do Senhor. Paulo que está trazendo, que tenta, busca trazer para os coríntios, é mostrar para eles que mesmo alguns sendo diferenciados uns dos outros daquilo que têm, através dos seus dons, através das suas posições, o que eles demonstram nessa igreja dele, Paulo está dizendo: todos são importantes, todos têm a importância, daquele que não aparece, daquele que sempre aparece, todos fazem parte. Paulo está mostrando para eles que não haja indiferença, mas que haja uma igualdade daquilo que eles demonstram sempre a viver diante deles. Que a igreja, ou seja, que agora o que foi colocado perante eles, aquela união, faz parte não somente de uma entidade, mas sim de um corpo, que o principal é Cristo Jesus. Porque é o mesmo pensamento, ou seja, o mesmo propósito, é a mesma vontade. E Paulo está trazendo isso, de mostrar para eles que estar na igreja não é fazer somente, não quer dizer somente pertencer à igreja, mas sim ter a certeza que faz parte de algo tão muito mais importante, que ninguém venha a se menosprezar ou se desqualificar daquilo que foi posto perante eles. O que Paulo está trazendo diante dessa igreja, uma igreja um pouco turbada, uma igreja que demonstra uma riqueza espiritual diante de alguns, e outros que se acham tão indiferentes. Paulo está dizendo: vocês são iguais, vocês fazem parte do corpo do Senhor. Há uma importância para cada um, há uma importância para cada um, para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram convocados pelo próprio Cristo. Porque no dia a dia, irmãos, muitas das vezes nós podemos se deparar com pessoas que podem até ser de entidades diferentes, mas o nosso propósito é o mesmo, é o céu, é Cristo. E é isso que Jesus, Ele quer que nós tenhamos sentido. A importância de fazer parte de um chamado, de uma vivência perante Deus, que nós buscamos o mesmo céu, e o propósito é levar esta palavra a todos, apresentar esta palavra àqueles que estão necessitados e precisam receber. A importância, ou seja, o que Ele nos mostra é que nós tenhamos isso, essa união de dar as mãos e ter um crescimento no qual Deus, Ele quer dar para a sua igreja. Então,
quando ele vem a falar que nós somos o corpo, esse corpo, ele não pode ser desprezado nenhum membro, nenhum sequer membro. O que Paulo está trazendo é que a igreja esteja caminhando nessa união. Pessoal, quando o apóstolo Paulo se converte e quando é levado para Jerusalém, ele é rejeitado. E parece que essa rejeição de Paulo por alguns que estão ali traz para ele agora o ensinamento de quê? De não desprezar, mas de abraçar e mostrar que cada um tem uma grande importância naquilo que Deus o chamou. É isso que o Senhor está querendo, através do apóstolo Paulo, repassar para esta igreja. Essa igreja que Paulo tanto se dedica, a sua igreja que demonstra um grande trabalho diante do apóstolo Paulo. E ele bate nessa tecla. Gente, olha, nós somos um corpo, e essa unidade desse corpo precisa se juntar cada vez mais, precisa estar unida, precisa se valorizar uns aos outros. Por quê? Porque não é se dividindo, se desprendendo desse corpo que poderemos caminhar. Olha, se nós perdemos um dedo, perdemos uma parte do nosso corpo, faz falta. Então o que Jesus está querendo e traz para nesta noite, em dizer que somos o corpo dele, que todos aqui têm essa importância verdadeiramente. Essa importância, por quê? Porque muitas das vezes, por não ser visto, a primeira coisa que o inimigo quer colocar é dizer: você não é valorizado, você não é visto. Ora, que adianta ser visto somente pelo homem, não ser visto por Deus. A importância é ser visto por Cristo e ligado neste corpo. É isso que Ele quer de nós, que tenhamos essa certeza que nós fazemos parte, não é somente de algo pequeno, mas de algo tão grande que Deus, o projeto, o plano dele é muito mais além daquilo que nós pensamos. Aleluia. E que corpo é esse? Que corpo de Cristo é esse? Por que é chamado corpo de Cristo? Por que é chamado corpo de Cristo? A igreja é descrita como sendo esse corpo. É isso que aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, está dizendo. Olha o que diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ele está dizendo: não importa se tem alguém que se acha um pouco inválido, fraco, não é conforme o outro é, não importa, todos têm a mesma importância, o mesmo valor e fazem parte deste corpo. Não podemos desprezar nenhum. É isso que ele vem a fazer. É isso, porque no momento que a igreja surge, a igreja tem um novo nascimento, ou seja, tem um nascimento. Um nascimento em quê? Quando nós nos reunimos e passamos a acreditar nesse Cristo, nessa união a qual Ele tem formado, está formando a cada dia, nós precisamos entender que somos valorizados por Ele. Que aquilo que nós declaramos diante da sociedade e o que nós apresentamos a cada dia é algo que tem que ser, que tem que aparecer. É algo que Cristo quer que nós anunciamos. Uma igreja unida, uma igreja unida, firme, unificada. Por quê? Porque esse corpo ele não pode ser desmembrado, mas sim sempre unido, unificado. Por
quê? Porque isso é que a igreja tem que ser. Para quê? Para um grande propósito, que é o quê? Os céus, a glória, aquilo que Deus quer realizar através da igreja. Aleluia. Então é isso, ele traz em Efésios capítulo 1, verso 22, o que diz ele? Que corpo é esse? Porque somos o corpo de Cristo, ele vai dizer. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Cristo foi Jesus, foi ele é o cabeça. Ele é o cabeça, ele é quem nos conduz, porque somos membros, porque fazemos parte deste corpo e precisamos ser guiados através dele, que é a cabeça. É ele que tem que movimentar, é ele que tem que fazer as mãos, os pés caminhar. Quando nós deixamos de seguir perante o seu, ele e a sua palavra, nós deixamos de ouvir, ou deixamos aquele que é o guiador, é o principal, de tomar sobre as nossas vidas as decisões. Nós começamos a perecer, a adoecer, porque sabemos que cada membro ele é movido através do que vem daqui, do seu intelecto, dos seus pensamentos. É aquilo que eu gosto de falar. A gente pensa e depois através da sua mão traz a realidade, fazer. Então ele vem a dizer, a igreja é escrita como sendo corpo de Cristo. A igreja é isso. Todos nós pertencemos a ele, e é por isso que ele vem nos membros, e vem falando, Paulo vem com suas palavras e dizer, olha, porque também o corpo não é um só membro, é muitos, não é só um que faz, mas são todos reunidos que faz a igreja caminhar e crescer. Apresentado somente por um membro. A igreja não é somente feita por um, mas é composta por todos, por muitos. Aleluia. Aquele que fica lá atrás limpando o banheiro, ele é aquele que tem grande importância para a igreja também. Às vezes, muitas das vezes a gente não enxerga um pedaço do nosso corpo. Como por exemplo, eu estava falando outro dia, eu disse, sabe qual é o dia que a gente mais lembra do dedo mindinho? Quando você vai cortar as unhas, vai pintar, mas ele tem tanta importância, ele tem uma grande importância, porque se arrancar ele, o corpo perde algo, talvez o equilíbrio, e quando a igreja está junta, reunida, uma unificação, a igreja é equilibrada, a igreja tem um equilíbrio e ela vai caminhando, vai vencendo. É por isso que o inimigo muitas das vezes ele quer arrancar um membro, ele quer tirar um, ele quer dizer não serve, tira daqui, tira dali. Por quê? Porque ele quer desequilibrar a igreja. Mas Jesus está dizendo nesta noite, todos faz parte, todos têm uma importância. Não importa se aparece ou deixa de aparecer, a igreja está sendo equilibrada por você, a igreja é equilibrada pela sua presença, a igreja é equilibrada, aleluia, por aquilo que você apresenta, pelo louvor, pela adoração, por onde você passa, a igreja é
equilibrada pela tua união e a importância de estar nela. Aleluia. Então Paulo vai trazendo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Eu disse, repito novamente, que você apareça ou não, você faz parte. Jesus vai ser feito, ele orou no Pai, ele disse: Pai, de todos aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi, nenhum eu lancei fora, a não ser um que não quis, que estava doente, a não ser um que ficou contaminado. Mas Pai, daqui a pouquinho eu estou preenchendo no lugar dele, estou preenchendo algo. Aleluia. Você vê que todos os dias Deus está preenchendo algo, está preenchendo alguém. Todos os dias Deus está preenchendo, porque o desejo dele é que a igreja seja uma igreja sadia, uma igreja de crescimento. Quando a igreja tem um equilíbrio, uma igreja tem um alimento, ela tem essa saúde, a tendência dela é crescer, a tendência dela é viver, a tendência dela é multiplicar. Por quê? Porque ela tem aquilo que Deus quer repassar para ela. Então essa é a importância. Vejam só, sabemos que há uma luta. Sabemos que há uma dificuldade, o inimigo tenta lutar. Quantas pessoas, muitas vezes, dentro de um lugar como esse, devido ao por não compartilhar, porque tem certas pessoas que não gostam de compartilhar aquilo que está passando. E a primeira coisa que vem é o que? O pensamento: não vou sair. Eu não pertenço aqui, eu vou sair. Eu vou dar um tempo. Ei, aquele que está um pouco enfermo precisa ser cuidado. E não importa o momento que esteve enfrentando, permaneça. Fique firme aí. O Senhor, Ele está olhando diante de você. Eu estava ontem meditando uma coisa. Quando Deus pegou Davi ele vai saindo do palácio. Aqueles que o aplaudiram vão jogando pedrinha nele, vai embora. Aí Davi vai morar dentro de uma caverna, onde ninguém quer. Aí fica se perguntando por que Deus permite ele ir para isso. O projeto de Deus na vida de Davi era tão grande que ninguém poderia entender. Aí Deus esconde ele lá dentro, ele trabalha preparando. E muitas das vezes é aqui, esse quartel-general, que somos preparados para vencer lá fora. É aqui que Deus nos quer, por quê? Porque lá fora é o momento de nós apresentarmos e mostrarmos aquilo que recebemos aqui. É nós unidos, reunidos, orando uns pelos outros. E lá fora, a batalha que vem, Deus vai nos dando. Deus vai nos guiando. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós somos, aleluia, aquilo que Deus, que o Senhor Jesus, Ele trouxe, Ele reuniu para uma grande vitória. Então, primeiro, não se despreze, não se ache injusto, desvalorizado, não se ache alguém que ninguém está te vendo, ou por aquilo que você faz e ninguém dá conta. Ei, tudo que você fizer perante Deus, Deus está olhando, e há uma grande importância para a sua vida.
Nós, como membro do corpo, Paulo ele compara essa igreja, esse corpo, uma comparação, uma ilustração que ele faz para uma grande variedade de verdades espirituais. O que está acontecendo dentro da igreja de Coríntios são pessoas tentando demonstrar a desigualdade, e agora Paulo pega aqueles que se acham ou que estão sendo humilhados. Paulo está dizendo: ei, quem disse que você não é? Quem disse que você não vai vencer? Sabe o que foi que eu me lembrei agora? Quando Paulo ele se converte, aí Jesus manda Ananias ir lá. Vai, ora por ele. Aí Ananias: quem é Saulo? Ele disse: opa, isso aí não serve não. Só que Paulo vai fazer parte. Talvez Ananias aos olhos diz assim: esse daí é um membro que não tem tanta importância. E Jesus disse: para você, mas para mim ele é meu escolhido. Isso que Deus está falando para nós. A sua importância aqui nesse lugar, a sua importância diante da presença de Deus é tão importante que ela traz um abalo diante das trevas. É por isso que tenta o inimigo tantas vezes te tirar, ou lançar a palavra e dizer: até quando tu não vai ter crescimento? E quem disse que você não está tendo crescimento? Quem disse que você não está crescendo? Porque muitas das vezes para o homem o crescimento é aquilo que ele vê para cima. Mas diante do mundo espiritual, para Deus, o crescimento não é aquilo que o homem vê crescendo para cima, mas é aquilo que sustenta para baixo a raiz. Está entendendo? Porque olhar e como foi Zaqueu, subir, Jesus disse: desce depressa. Mas que tu acha que está tão grande, mas agora é muito descer. Por quê? Porque é aqui embaixo que eu quero te enraizar. É aqui embaixo que eu quero te ensinar essa verdade. Então, Paulo faz essa comparação da igreja dos crentes, esse corpo, esse corpo que não pode apresentar o defeito a qual o diabo quer que ele se ache. Porque diante das adversidades, das tribulações, ou os atributos que o inimigo tenta lançar diante dos membros, aleluia, essas adversidades, como a igreja estava apresentando seus dons, isso Paulo queria mostrar para aqueles que estavam dando início, que mesmo diante dessas situações, Deus havia concedido para ele enxergar algo muito mais além daquilo que eles demonstravam ser usados, demonstravam ter tanta santidade, uma espiritualidade. Era isso em Coríntios a igreja queria mostrar. Os dons, as línguas. Alguém muitas vezes pode dizer assim: mas se não há uma manifestação dessa língua do Espírito Santo, será que o Espírito Santo, querido, aquele que convenceu a nós, ele está presente na nossa vida? Aquele que convenceu a nós e nos trouxe, nos tirou do pecado e nos trouxe para a luz. Ele está dizendo para nós que nós não somos desprezados por Ele. Deus está nos olhando
mesmo diante de tudo isso, circunstâncias, problemas, a igreja tem uma responsabilidade para que possa manter que esse corpo continue a caminhando. Caminhando em quê? Caminhando nessa caminhada firme diante do Senhor, com a certeza que não é somente uma entidade, mas é muito mais daquilo que Jesus ele montou diante dessa terra. Então, quando Paulo ele vem dizer isso, olha só, ele diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. É o que eu disse para você. Aquele que fica lá atrás é tão necessário, tão importante daqueles que estão aqui, todos. Então ele está dizendo: não menospreze, tem valor, né? Aqueles que se dizem menos dignos, que parecem não fazer falta, são aqueles que o Senhor quer dar uma honraria, honrar. Não se despreze, não se diminua. O Senhor, Ele nos chamou para que fosse honrado por Ele. Talvez esse momento que nós possamos viver, estamos vivendo, diante de situações aí fora, aonde nós temos convivido com situações terríveis, o mundo, o pecado, o desprezo. Deus está dizendo: a igreja tem que permanecer unida, a igreja tem que permanecer firme. Por quê? Porque esse corpo ele tem que permanecer de pé. Esse corpo tem que permanecer caminhando. Vamos ser Deus já para encerrar. Ele diz: ora vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Todos nós somos desse corpo, membros. Você que está chegando, você que está aí, que se afastou, voltar novamente. Você é a pessoa que Deus está olhando e dizendo: sabe por que eu te trouxe? Porque pensa de um grande valor que você tem para mim. Talvez você se compare com uma unha, e Deus está dizendo: é você que eu quero, porque é ela que eu quero. Você que está voltando, fica de pé, por favor. Deus está dizendo: você tem um grande, é muito especial para o Senhor. Eu queria que viesse aqui na frente você que quer nessa noite, durante esses 4 dias que veio aqui, você andou pensando em fazer uma aliança e se firmar nesse corpo que se chama o corpo de Cristo, que é a igreja. Você que talvez se sentiu desprezado, não aqui ou em outro lugar, mas o Senhor está dizendo: vem, você tem que compor esse corpo. Eu quero que você venha aqui e faça novamente, volte novamente a fazer
de uma comunhão. Você que sofreu alguns momentos difíceis e precisa reatar. Tem alguém que está afastado e quer fazer uma aliança, reatar a aliança com Cristo e dizer: Jesus, eu quero fazer parte, ser um membro desse corpo do teu corpo, de sentir a presença tua na minha vida cada dia. Se tiver, vem aqui à frente, aonde está, sai do seu lugar, vem fazer essa aliança. Imagino que hoje é o último dia dessa festa, vai ficar marcado. Mas vem aqui fazer uma aliança com Deus, com o Senhor. Tem alguém? Aonde está? Venha, saia daí. Pastor, algo me segura. Eu me sinto a pessoa mais pequena. Eu me sinto que ninguém olha para mim. Quem disse que não tem um ser que está te olhando, que foi Ele que te trouxe aqui? Aleluia! Quem disse que você é o nada? Pois foi do nada que Ele constituiu os céus, a terra. Aleluia! Pastor, eu só sou uma matéria. Dessa matéria que Ele pegou a matéria formada e criou o homem e quer criar algo novo na sua vida. Cadê você? Cadê você? Vem aqui, saia do seu lugar. Aleluia. Saia do seu lugar, vem até aqui. Faz sua aliança e diga: eu quero sair daqui, ser um membro de Cristo, do Senhor, fazer parte desta comunhão com Ele, do sofrimento dEle, dos sofrimentos, aleluia, das perseguições, mas está firmado neste corpo que é Jesus que te guia. Cadê você que quer entregar a sua vida? Estou querendo dar uma oportunidade para esse Jesus. Se de hoje a 10 dias ele não fizer nada, eu volto para lá. Vem fazer essa prova. Vem, mas eu não consigo. Toda vida que eu vou, eu caio. Toda vida, ainda bem que você está confessando. Mas se você vier agora e dizer: Jesus, toda vida eu caio, mas dessa vez fica a tua responsabilidade. Cadê? Onde está? Vem, traga sua vida. Faz parte. Aleluia. Aleluia. Pastor, me sinto o dedo mindinho. Você pode se sentir o dedo mindinho para os homens, mas para Deus você é algo grande. Você é algo grande. Deus nunca olha o homem como algo pequeno, mas olha ele como algo grande. Ele olhou para Davi. Davi era um moço, era um jovem, mas olhou para Davi diante de uma promessa muito grande. Tem outra pessoa para vir, para me encerrar. Tem outra para fechar. Tem duas pessoas aqui. Cadê a outra? Você que se sente: eu quero essa aliança, eu quero levar a sério esse compromisso com Deus. Eu quero sair dessa situação que hoje eu estou andando e adoeço. Eu quero essa saúde, eu quero. Quem quer participar? Onde está você? Não importa onde, não importa essa semana. Eu quero, venha, é a partir de hoje, é a partir de agora. Deus tem algo novo para a sua vida, para você fazer parte daquilo que é Cristo. Tem alguém? Não tem? Vem fazer reatar uma aliança. Aleluia. Você sabe por que o inimigo segura? Porque quando estamos unidos, o diabo não tem poder contra a igreja. Porque quando a igreja está reunida, o inferno é abalado. O inferno é abalado.
Bíblia diz: as portas do inferno não vai prevalecer. É isso aqui, ó. Não é esperar olhar para ela, mas é nós e agora. Dá um pontapé na porta, e a porta ser escancarada e se mostrar e se confirmar a palavra que Judas disse: arrebatai-vos, pois a alma do fogo é o corpo de Jesus, é a igreja que está sendo reativada. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Quem está alegre com Jesus? Não só quem está alegre com Jesus, só quem está alegre porque o inferno está sendo abalado e Deus está se alegrando com essa festa. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Tem mais alguém? Estende as tuas mãos para cá. Aleluia. Glória a Deus. Todos vocês estão reconciliando ou aceitando? Quem está aceitando? Tem alguém? Está reconciliando? Quem está reconciliando? O Senhor também? Oh, glória. Oh, louvado seja Deus. Tem mais um para fechar os 6, a metade do 12. Tem mais alguém para fechar os 6 e dizer: Satanás, tu perdeu, porque o corpo não está doente, o corpo está cheio de saúde. Aleluia. Aos 6. Tem mais alguém para ir além? Os 6, o limite do homem. Mas se você vê um 7º, agora abala tudo, abala tudo, abala tudo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja que está sendo presenteada, mas Deus está dizendo: filho, diz aí que eu estou presenteando pessoas lá dentro do lar. Você não entendeu? Diz para pessoas aí que eu estou presenteando gente lá dentro do lar. Presenteando como? Jesus está dizendo: aquilo que é impossível ao homem é possível a Ele. Jesus está visitando, Jesus está indo lá. É tempo da igreja caminhar, ser fortalecida. Queremos te louvar por essas vidas. Queremos te louvar por esta noite, em qual o Senhor sela esse propósito aqui. Isso é corpo, Senhor. Isso é corpo. E nenhum deles poderia estar fora. Jesus, fortalece os teus filhos, as tuas filhas. Reaviva o nome deles no livro da vida. Sela, Senhor, para aquele grande dia. Deus, pela oração da tua igreja agora, visita aqueles que outro dia estiveram aqui. Visita aqueles que um dia estiveram te adorando, te louvando, e hoje estão caídos lá fora. Pai, nós profetizamos o resgate de vida, para que possa vir entrar por esta igreja e te louvar e te adorar, porque tu és Deus. Confirma desde já, Deus. Desde já te louvo. Uma salva de palmas.